Eu queria enfatizar esse versículo 37. Digam-se comigo, e uma grande multidão. E uma grande multidão Escutava Jesus com prazer. escutava Jesus com prazer. Nós estamos aqui no contexto do templo, quando o Senhor Jesus estava justamente falando sobre a sua identidade. Afinal de contas, quem é o Messias? Quem é Jesus? Quem de fato era este rabino que na Galileia estava agitando a todos? E ele, como um bom catequista, ele como um homem que tinha clareza e autoridade naquilo que falava, ele então vai revelar aqui exatamente quem ele era, justamente contrapondo os argumentos que os mestres da lei naquele momento usava sobre a discussão de que o Messias era filho de Davi. Mas o que na verdade se poderia entender sobre essa expressão do Velho Testamento e que os mestres da lei usavam justamente para justificar aquele que viria como Salvador da humanidade, uma vez que esses mestres da lei, os fariseus, os religiosos da época, não tinham Jesus como o Messias, o Salvador da humanidade. Então Jesus vai com muita clareza dizer exatamente que ele é filho de Davi, enquanto descendente do trono de Davi, enquanto aquele que faz parte da árvore genealógica de Davi, enquanto aquele que era o prometido da descendência do rebento de Davi. Ele é filho de Davi exatamente como aquele que estava dentro do contexto da sua casa davídica. É nesse sentido. Ou seja, a descendência de Davi, ela vai chegar até Jesus, ponto. Mas ao mesmo tempo ele vai dizer que ele existe antes de Davi. Claro, ele é Deus, Deus encarnado, e que Davi já o chamara de Senhor. Então aqui ele está dizendo, olha, eu sou verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. As duas naturezas estão incutidas no Senhor Jesus. Para ficar um pouquinho talvez mais simples, teologicamente falando, Jesus em relação a Nossa Senhora, por exemplo, Jesus é filho de Maria, sim, só que Maria o adora como Deus. Maria não é deusa, Maria gera Jesus e Jesus é o Filho de Deus. Portanto, ao mesmo tempo que Maria é mãe de Jesus, ela também o adora como seu Senhor. Para entendermos que Jesus é aquele que existe desde toda a eternidade. Celebramos semana retrasada, por exemplo, passada, a Santíssima Trindade. Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Antes que Jesus se materializasse, antes que Jesus tivesse forma humana, que fosse tecido dentro das entranhas do útero de Nossa Senhora, ele já existia como segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ele já era desde sempre Deus, ponto. Mas a partir disto, aquela multidão que estava no templo ouvindo essa catequese de Jesus sobre a sua identidade, ele estava se auto-revelando a todos, estavam mais do que embasbacados com tudo aquilo, estavam com muito prazer em escutar a Jesus naquele momento. Porque é prazeroso a gente escutar alguém que tem conhecimento, porque é prazeroso a gente escutar alguém que tem autoridade, não autoritarismo. Há uma diferença muito grande entre a autoridade e aquele que exerce o autoritarismo. O autoritarismo está ligado ao domínio. A autoridade de algere significa fazer crescer.
Aquele que exerce a autoridade é aquele que leva o outro ao crescimento, ao conhecimento e à liberdade ao mesmo tempo. Esse Jesus que catequiza, esse Jesus que tem autoridade divina, é um Jesus que onde ele falava do reino, levava todos aqueles que estavam recebendo a informação a crescerem. Portanto, nós estamos olhando para este evangelho, minha gente, e percebendo isso. A multidão o escutava e o escutava com prazer. Quando eu estava lendo este texto, eu me lembrei de um outro texto, também do Novo Testamento, quando Paulo escreve a Timóteo, que é um bispo da igreja, das primeiras comunidades cristãs, e quando Paulo vai dizer a Timóteo que chegariam uns tempos dificílimos em relação do homem, do ser humano, do cristão, na sua amizade com Deus. Chegaria um tempo que o homem sentiria desprazer, sentiria uma certa ojeriza à palavra de Deus, distanciaria da palavra de Deus e não sentiria mais prazer por esta palavra, mas sentiria prazer pelas coisas mundanas, profanas, promíscuas. E isto está acontecendo de forma muito impactante nesse contexto, nestes tempos e nessa geração na qual estamos inseridos. Por isso que a Bíblia não é um livro qualquer, é um livro com promessas e profecias, e aquilo que lá está vai acontecendo e repercutindo no tempo. Olha o que Paulo vai dizer a Timóteo, se não tem tudo a ver com tudo o que estamos vivendo hoje. Tudo, simplesmente tudo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 5. Paulo diz para Timóteo: nota bem o seguinte, caro Timóteo: nos últimos dias haverá um período muito difícil. Olha bem isso aqui. Os homens se tornarão egoístas, avarentos, fanfarrões, soberbos, rebeldes para com os seus pais, ingratos, malvados, desalmados, desleais, caluniadores, devassos, cruéis, inimigos dos bons, traidores, insolentes, cegos de orgulho, amigos dos prazeres e não mais amigos de Deus. Ostentarão a aparência de piedade, mas desdenharão a realidade. Dessa gente, afasta-te. Se você pegar isso aqui e colocar nesse exato momento que estamos vivendo, é bingo, profecia acontecendo. Só não enxerga, só não ouve quem de fato não quer. Aquela multidão sentia prazer em ouvir a palavra de Deus. Hoje se tem prazer em tudo, menos em ouvir a palavra de Deus. E quando nós falamos em ouvir a palavra de Deus, nós estamos falando no exercício da obediência, minha gente. A palavra obediência, do latim obiaudire, significa escutar com atenção e adesão. Eu escuto, eu presto atenção e consequentemente eu vou aderir aquilo para a minha vida, porque aquilo é um bem, aquilo é um tesouro. Mas é justamente o contrário que está acontecendo nos tempos atuais. Obrigado. É preciso escutar a palavra com prazer.
É preciso ser católico, apostólico, romano, com prazer. É preciso rezar o Santo Terço ou o Santo Rosário todos os dias com prazer. É preciso comungar ao menos aos domingos com prazer. É preciso se confessar uma vez ao ano, ao menos, como nos pede a Santa Igreja Católica, com prazer. É preciso rezar particularmente em nossas casas, ao levantarmos e ao repousarmos, todos os dias com prazer. É preciso que nós, minha gente, amemos a Santa Mãe Igreja, a doutrina católica, com prazer. É preciso que nós obedeçamos os 15 mandamentos. Fica muito claro, senhores cristãos, que os cristãos que não são católicos, eles têm 10 mandamentos a cumprirem. Por exemplo, os protestantes. Nós, cristãos católicos, temos 15 mandamentos a serem cumpridos, para quem não sabe. E que devem ser cumpridos com prazer. São 10 mandamentos da lei, aquele que nós encontramos no livro do Êxodo, e os 5 mandamentos da igreja. 10 mais 5, 15. Portanto, são 15 mandamentos. E quando falamos com prazer, significa que isso não é um peso para nós. Isso é seta prazerosa para a vida eterna. A gente diz, como eu gostaria que a festa que eu vou, que eu estou participando, não acabasse. Eu queria que essa festa durasse o dia todo. Eu queria que esse momento durasse a vida toda. Eu queria que as minhas férias na praia durassem a vida toda. Eu queria que esse doce que eu tenho prazer em comer durasse a vida toda. Pois é, não temos o mesmo prazer com as coisas de Deus. Com as coisas de Deus estamos preocupados com a hora, com o tempo, com a rapidez, com o imediatismo. Tem católico, por exemplo, que vem à igreja e tem bicho carpinteiro. E não consegue ficar sossegado um minuto sequer. A gente não tem mais prazer pelas coisas de Deus. É uma pena. Tem um salmo muito bonito no Antigo Testamento, uma das composições davídicas, quando ele vai dizer: que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A tradução original do hebraico para a língua portuguesa daria: que prazer quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Prazer, é um prazer estar aqui. É um prazer escutar a palavra, é um prazer ficar em pé para a hora da comunhão eucarística, é um prazer adorar Jesus, é um prazer, é um prazer. E esse é um prazer, minha gente, que não é hedonista, esse não é um prazer mortal, não é um prazer pecaminoso, esse é um prazer salvífico, esse é um prazer que me dá eternidade. Este é o prazer da alma. Portanto, que nós possamos perceber que as profecias estão acontecendo. As profecias estão aqui para isso, para nos dizer que nós estamos muito mais perto do fim do que se possa imaginar. E ainda há tempo da gente mudar as nossas concepções existenciais, as concepções de relações interpessoais. Minha gente, a pessoa mais pobre, mas essa não é nem pobre, ela é paupérrima neste mundo, não é aquela que não tem bens materiais, não. A pessoa mais pobre, ou a paupérrima das paupérrimas,
é aquela que acha que a vida é só isso aqui. Que a vida é só comer, beber e festejar. Que a vida é só dinheiro, carro, casa. Que a vida é só comida e sexo. Que a vida é só isso. Tem gente que acha que a vida é só isso aqui. Não. Tem muita coisa depois disso aqui. Há muita coisa depois disso aqui. Que a gente possa viver aqui sem esquecer das coisas do alto. É isso que Paulo diz na carta aos Colossenses, capítulo 3. Buscai as coisas do alto. Pé no chão, coração para o alto, sempre. O dia que uma missa, o dia que uma pregação, o dia que a doutrina católica, o dia que a Santa Eucaristia e o dia que a palavra de Deus deixar você sem prazer, alguma coisa está errado com você. Não é com a igreja não, nem com o sacerdote, nem com o bispo, nem com o papa, e muito menos com o Senhor Jesus. O problema está aqui, subjetivamente meu. Que nós possamos ser cristãos do prazer. Que prazer? O prazer pelas coisas de Deus. Porque no fim das contas, só vai sobrar mesmo depois de tudo isso, Deus e nós. A Ele uma salva de palmas.